citei agora. Você falou sobre o Egito, a gente não falou das pirâmides. Dá tempo pra você estar de soltor. Eu queria, diante de todo esse relato, entendo que, né? Quer dizer, não vejo, entendo nada, eu quero que eu fala. As pirâmides, ou é engenharia ou é alienígena? Ou é gigante? Que tem uma teoria dessa, são gigantes que gostam disso. Aqui entra um concerto de informações totalmente desencontradas. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso canal Mentaço. Bom, hoje nós vamos fazer o react aqui sobre as conclusões, né, e o conhecimento que o Yuval Elan tem sobre as pirâmides. Será que ele está certo no todo? Né? Então nós vamos fazer uma reflexão, lembrando que nossos vídeos não é para menosprezar ou retrucar ou desmentir todos os personagens que nós trazemos aqui para o canal, mas sim de fazer você refletir e obter ali dois fatos e com base no seu discernimento, com a sua lógica e razão, você concluir e dar o veredito naquilo que lhe for mais plausível, mais conveniente, mais coerente, beleza? Então, para que a gente tenha aí os dois lados da moeda e sempre seguir aquele que é a nossa intuição mandar. Então, é sempre bom nós refletirmos juntos, beleza? Então, quero dar aqui de antemão já os créditos ao canal do Yuval Elan, tá? Todos os créditos reservados a ele. E também, para aproveitar, pedir para você se inscrever, que chegou agora, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para todas as notificações, dê aquele like, compartilhe com amigos e familiares que você enxergue que precise também despertar, sair dessa Matrix, sair do controle da subserviência do sistema, beleza? Então, vamos em frente. É um desconcerto, na verdade. Mas assim, para a gente saber exatamente o que significa as pirâmides, primeiro eu tenho que ir a fundo numa outra história. Um egiptólogo chamado Robert Bauval, junto com o jornalista Graham Hancock e outras figuras, eles estavam estudando a pirâmide de Gizé, planície de Gizé, melhor dizendo, onde estão as 3 pirâmides. E o que é que eles perceberam? Que aquelas 3 pirâmides, 2 estão alinhadas, mas tem uma que sai fora do alinhamento. Aí, uma bela noite, eles perceberam que as 3 estrelas do cinturão de Órion, 2 estão alinhadas e uma sai do alinhamento. Depois de terem feito as pirâmides. Eles perceberam agora, no século passado. E eles estudando. Então a pergunta é, como é que diabos alguém que construiu as pirâmides iria construir uma fora do alinhamento? Se você conseguir construir as pirâmides, tem uma puta tecnologia. Então, aí os caras, peraí. Aí resolveram medir a distância das 3 estrelas. 7 o'clock. Uncle Watt é o dedo que fica ali da boja e que é formado por 16, 18 milímetros tempos. Eles disseram, como é que pode? Uncle Watt é um tempo que fica no Camboja e que é formado por 16, 18 milímetros tempos. E eles perceberam também que tem a constelação de Dragão, que tem, eu vou dizer aqui o número de estrelas, mas eu realmente não são 17 estrelas ou 18. E eles fizeram esse mesmo estudo e viram que a distância cada dessas estrelas iria diversas construções megalíticas de foram feitas com o objetivo de representar a constelação dessa louca. Aí, quando surgiu a evolução dos computadores, programa em que você chega e diz, aqui na Lua eu faria apenas essa válvula e tal, deveria saber como deixar acontecer os NDT, assim, há 20 mil anos atrás, dia tal, wave tal, você vai olhar para hoje as coordenadas de dia faria ali, não deveria ser. Aí esse computador mostra o que é que você viria aqui nessa Lua há 20 mil anos atrás. Isso é para o problema GBS, Costelone, que faz isso no mundo. Onde é que o problema surgiu? Esse caso se referir aqui, isso é para o probleminha. Algumia, as 3 farias, ou seja, as 3 unidas e cinturão do Radiota, estiveram exatamente sob o medalhão das 3 pirâmides sobre o Posto Unido. Aí o contador respondeu, sim, há cerca de 2.500 anos atrás. Algum dia, a constelação de Dragão esteve sob o lugar onde foi construído o tempo de Oca Cabot. Sim, há 2.000 anos atrás. Ou seja, os caras são descobridos e várias construções metálicas pouquinhas no passado foram feitas propositalmente dos locais aonde em certo dia, momento, o céu estava com essas constelações e aquilo seja apresentado na Terra. Isso chama-se a lenda de Sek Sadi Sonchipox, que teria se espalhado na Terra, ou mapas para reproduzir nesses lugares, quando fez possíveis, a representação do plano de experiência desse capela. Eu vejo demais, se isso deixou de ser daqui for confirmado, né, a cidade são sujas. O alinhamento é que então, assim, não é perceber se alguém fez isso, e que não se sabe quem diabo foi. Se termos de ter certeza, pensar que é feito. Aí teve essa foto. Aí entram seres desse universo, não é seres de Otis. Para esses seres, é que teve o construiu
usando seres desse universo biológico desnudados, essas descrições e diferentes momentos da história, para representar, mudar a condição de céu em relação à Terra e da Terra. Dessas pirâmides, a gente falou só nas 3 pirâmides de Gizé, pela porrada de pirâmides que também está envolvidas com isso. Terra, Tiahuanaco, Tenochtitlan, várias cidades têm essas informações onduladas. A pergunta é, que mensagem de antes? Aí esse é um dos dramas da arqueologia, da falta de honestidade das pessoas. Bom, vamos parar aqui, né, que ele vai falar da desonestidade, que isso é um fato, né? A maioria desses arqueólogos e toda essa galera que trabalha com isso, historiadores, eles são subservientes ao governo e o que eles aprendem na universidade, aquela coisa toda maquiada e camuflada, eles acreditam nisso. Muitos, depois de investigação, durante muitos anos, vê que toda aquela literatura que se aprende na escola, na faculdade, é tudo uma mentira, né? Mas só que eles ficam calados, muitos por não serem retaliados, por não serem, ou seja, as próprias escolas não retaliarem os profissionais e demitirem, eles não conseguirem emprego, né? Porque se ele começar a contar realmente a verdade, é algo totalmente do contraditório da mentira que foi ensinada. Então imagine você acreditar por toda a vida numa mentira, não é? Vamos falar aqui no fundo das pirâmides, quem construiu, como é que funciona, por que elas estão ali, né? Do contrário do que o Ian Val está dizendo, que ninguém sabe porque se sabe sim, tá? Sabe muito. Claro, não se sabe tudo, mas muito mais, mais do que suficiente. E eu vou mostrar aqui, inclusive em vídeos que nós criamos, tá? Narrados, bem curtinhos, de 1 a 2 minutos, no nosso canal no TikTok. Fica aí, você vai ver, vou aqui compartilhar com você, para você ouvir a verdadeiro porquê dessas pirâmides, mais do que suficiente, porque para a gente contar o que realmente elas representam, teria que ser aí um podcast de 2, 3 horas, mas 2 minutos, 3 minutos no máximo, a gente já consegue, você já vai ter uma ideia para que serviam as pirâmides, algumas coisas que ela servia, que era para muitas coisas, tá? Então, quem construiu a pirâmide de Giza, né, Giza Pyramid, ou seja, foi um cara chamado Thoth, ou Thoth, como você prefere chamar, né, que foi um rei Atlante, Thoth, filho de Enki, que era irmão de Enlil, Demiurgo, deus do Antigo Testamento, malévolo genocida, deus do Antigo Testamento, e ambos filhos de Anu, tá? Então ele governou a terra de Kemet, que é o Antigo Egito, que quem deu esse nome de Egito foram os plagiadores os gregos, plagiadores da medicina, plagiadores da sociologia, plagiadores da matemática, plagiadores da filosofia, plagiadores de tudo que você imaginar, que dizem que foi a Grécia que criou, eles plagiaram, porque a Tales de Mileto, né, pelo que me consta, quando ele nasceu, né, milênios depois, dezenas, centenas de milhares de anos depois, as pirâmides já existiam. Pelo menos 13 mil anos antes, né, vamos colocar 16 mil anos antes. Tá? E Tales de Mileto foi iniciado nas escolas de mistério, assim como tantos outros grandes famosos pelo sistema, que os fizeram famosos, empurraram por goela abaixo para fazer você acreditar que eles são o pai da filosofia, o pai de tudo, quando todos eles foram iniciados nas escolas de mistério do Antigo Egito, tá? Inclusive, muitos deles confirmam isso, mas você não vai ver filósofos falando disso. Você vai só falar que é o grego, que é o filósofo grego Tales de Mileto, que são os pré-socráticos, tem o Sócrates, aí tem o Platão, né, tem não sei quem, aí tudo imitação. É claro que essa gente, com a aprendizagem, com o ensinamento que obtiveram, eles adquiriram suas próprias conclusões, os seus próprios pensamentos, claro que eram cabeças pensantes, mas eles não são criadores de nada, eles são plagiadores, tá? Então que fique bem claro, Kemet significa terra preta, então a origem do mundo é lá, e a origem dos nós seres humanos como primeiras raças perfeitas, o primeiro Adão, um homem perfeito, né, eram negros. Não é? Por isso que Yeshua não pode ser branco louro, que também isso foi criado lá do amigo do Da Vinci, não é? Que era bispo do Papa Alexandre, filho do bispo do Papa, filho do Papa Alexandre, que eu vou contar essa história em outro vídeo, que ele então teve essa ideia de fazer o Da Vinci desenhar a imagem dele, loirinho, de olhos azuis, e a Igreja Católica
tão boazinha, né? Nunca camufla nada, sempre conta a verdade, nunca torturou ninguém na época da Inquisição e outras coisas que eu não posso dizer aqui que ela fez, né? Ceifou vidas, pronto, para não falar aquela palavra, ceifou vidas, mais de 80 milhões de pessoas entre tortura e vidas ceifadas num espaço de quase 1000 anos, 800 anos para ser mais exato. Então o que acontece? É essa mesma igreja boazinha, né, sempre eles maquinando, como sempre, e aí colocaram lá a imagem, essa imagem que você vê do Yeshua, que você conhece como Jesus, loirinho, dos olhos azuis, né, barba loura. Não, mas ele não era. A imagem dele era, a fisionomia dele era totalmente o oposto disso, tá? Então o que acontece? Thoth criou a pirâmide de Giza, ou seja, Gizé. Ele criou. Se você ler as Tábuas de Esmeraldas, conta muito bem isso e fala lá pelas Tábuas de Esmeraldas, né? São escrituras que são datadas de no mínimo 36 mil anos atrás. Eu falei, vou repetir, 36 mil anos atrás, que aí são escrituras, assim como todas as outras escrituras que estão na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tanto no Torá, tanto no Alcorão, ou tanto em todas as religiões, o budismo, isso tudo foi tirado lá dos discos holográficos que chamamos de CDT plates, CDT discos, né? Então, esses discos é uma outra história. O Thoth se rebelou contra a humanidade, esse que, por incrível que pareça, ajudou muito a humanidade, ele e seu pai, o Enki, mas eles resolveram trair a humanidade. Então todos os toitianos, luciferianos, seres, Lúcifer não tem nada a ver com o anjo do diabo, nada, são consciências. Então luciferianos, draconianos, reptilianos, que também eles são dessa raça, dessa linhagem, né, esse Anunnaki de Nibiru. Então o que acontece? Eles traíram a humanidade e roubaram, tiraram lá das 12 tribos, né, que não são bem aquelas 12 tribos sagradas, como diz na Bíblia, porque a Bíblia é assim, eles pegaram as meias verdades e fizeram um contexto, mudando, alterando para te enganar. Muito ali da Bíblia tem a meia verdade, mas acaba se tornando tudo adulterado e uma mentira, porque eles mudaram a verdade verdadeira, eles tornaram meia verdade e conclui com contexto, com base naquilo que eles querem para te aprisionar, te manter na escuridão, na subserviência e te fazer de massa de controle, tá? Lembrando que eu estou falando isso, eu não sou ateu. Eu creio sim no que todos chamam de Deus. Eu creio na fonte criadora, na centelha divina, na fonte divina, Deus, como você queira chamar. Mas eu sei que Deus não é um senhor de barba sentado no trono em algum quadrante do universo, preocupado com um planeta e seres que é como se fosse um grão de areia numa praia. Eu pego um grão, é o planeta Terra, e todas as outros grãos da praia são as galáxias, bilhões e trilhões de galáxias e planetas e estrelas que tem em vários universos, né? Para vocês terem ideia, nós temos 5 universos, né? Numa densidade de 5 universos são 15 dimensões. 15 dimensões e 5 universos. Cada um desse universo são bilhões, trilhões de estrelas, bilhões de galáxias e planeta, então nem se fala. Então, aí só até o planeta Terra é o centro de todos os universos. Que nós vamos mostrar, eu sei que vocês estão me cobrando, um mapa de toda a linhagem, cada ser da sua respectiva dimensão, quais as dimensões que os arcanjos, que vocês chamam de arcanjo, anjo, né, eles situam, e quais seres são, porque o arcanjo eles são oriundos de uma raça, né? E nós vamos dizer que raça é essa, tá certo? Então, tudo isso, quem construiu foi o Thoth Anunnaki Nibiruiano de Nibiru, que construiu essas pirâmides, assim também como ele falou Teotihuacan, quando ele foi para o que hoje é México e a China, ele construiu todas essas pirâmides aí, tá? Então, vamos continuar aqui para ele concluir essa fala e depois vou mostrar para você os vídeos, tá, que eu falei aqui, tá, do que fala das pirâmides. Esse vídeo eu posso lançar aqui no final para você. Eles dizem que tudo já foi explicado, só de meio 20% das coisas estribadas em pirâmides, esses caras. Ninguém tá falando dessa diferença. O Jaibis, que é esse cara da religião mais antiga, a gente falando disso, claro que tem várias salas. Você não precisa, desculpa cortar aqui, você não precisa descobrir os hieróglifos
decifrá-los que estão nas pirâmides, porque o que foi decifrado é mais do que suficiente, e as tabuletas cuneiformes, as tabuletas sumérias e anteriores às tabuletas sumérias, né, que tem muito mais de 6 mil anos, por exemplo, só as tábuas de esmeralda tem 36 mil anos. Tá? Então você já consegue traduzir tudo das tabuletas cuneiformes, que é a primeira escrita do planeta Terra. Não tem sânscrito, grego. Que grego? Grego surgiu um dia desses. Latim, nem se fala. Né? Esses idiomas aí que dizem que são os antigos, né? Hebraico antigo, hebraico moderno, aramaico. Isso surgiu, esses idiomas surgiram aí, ó, centenas de milhares de anos depois das escritas cuneiformes, que é a primeira escrita cuneiforme. Então já as tabuletas, as tábuas que você encontra, várias delas, né, milhares delas, porque inclusive você pode visitar, elas ao vivo em cores em museus na França e na Inglaterra, que estão lá. E você pode ver no site aí também, aqui de internet, ver as tábuas, como elas são, o formato e tudo. As tábuas em argila, beleza? Então você não precisa de uma única fonte em todo o planeta para você descobrir muita coisa, o significado das pirâmides e muita coisa que aquele povo, a terra de Kemet, a terra dos pretos, dos negros, né? É importante frisar. Inclusive eu tenho uma tese do porquê do racismo. O racismo não surgiu como todo mundo fala, né? Porque desde quando trazia os negros da África para a América do Sul, América do Norte, América Central e Europa. Não é do apartheid. Isso são centenas de milhares de anos antes. Tá? E isso tem a ver com a terra do Egito de hoje, que é a terra de Kemet, que significa terra de pretos. Vamos lá. Manuscritos já existem, são milhares e dessa produzir. Então, assim, nós somos a geração em relação passada, né? E perdeu o eco com o passado. Já mostrado, nossa ligação de intenção, Jolier, falsa da vida, o que a gente está fazendo ali? Porque esse povo foi destruído. Em 747 a.C., o imperador Assírio chamado Naboassar mandou destruir todas as bibliotecas judaica, porque queria ser o imperador no lembro da história que foi lançado a partir dele, ou seja, apagados ao ego de Renasce. E a estupidez dele. A gente chega aqui, há 2.200 anos atrás, mas eu despejo da biblioteca da Shira, e tem notícias de mais de 20 séculos. A biblioteca de Alexandria perdeu mais de 600 mil manuscritos que vida de ser provocado por Tiro e um soldado romano que bebeu demais, errou para a pontaria, ou seja, a biblioteca de Perno. Em 1953, Desculpe só interromper, essa história da carochinha, que o fogo da biblioteca da Alexandria foi acidental, só para quem acredita em Império Romano. Se você estudar um pouquinho da história do Império Romano, ou seja, dos romanos, de tudo que eles fizeram, até antes mesmo de ser império, quando ainda eram república, porque eles não nasceram império, se tornaram império depois. Se você estudar um pouquinho das questões e coisas maquiavélicas da escritura, já fazia você acreditar nessa historinha que o soldado romano bêbado atirou uma flecha acidentalmente, não sabe você muito inocente. Aliás, você acreditar em qualquer coisa boa que tenha saído daquela Roma antiga, você realmente merece um prêmio, e eu bato palma, né? Que você pode ser talvez o ser de pura luz, não é? Que acredita em tudo, e até mesmo em Papai Noel. Vamos lá. Todos chegaram para Paulo Lojoes para olhar os pontos mais arrepiarem aquelas frustrações macabras. A Randers e a Irlanda, Friday olhou para o outro, você aprenderam alguma coisa? Aí o outro disse, não, se nós dois somos homens de dentro, seja tu tá entendendo essa linhagem, você puder com outro devil. Vamos destruir. Sobraram 2 cotes. O famoso desolto chamado calendário maia, que não é maia, é Toltepe, porque Oldeba foi a cultura mãe, e dessa cultura mãe, os incas, os astecas, os maias beberam, ou seja, que seria a herança. Tanto dos calendários toltecas dos mais guardados, é melhor dizer, dos livros cóccixes toltecas que os mais guardados, os nossos irmãos fratos faiós destruíram, sobraram 2 bonecos. Então assim, e destruição, a humanidade foi ficando mais cretinho, intelectualmente prejudicada, e empurraram a fé no Ministério da Solução, não teve obediência, e caixão atrás. Ano 2024, sem entender, e dufas o que chama da certo. Invasão à terra dos seres desse universo, do universo vizinho, coisas esquisitas nos absorvendo a vida, problemas ambientais, problemas de possível guerra nuclear, problemas de mediocridade na gestão pública em todos os países, problema da humanidade invadida por vírus, e ficando cada vez mais esquisito, do ser humano cheio de transtorno cognitivo e transtorno psíquico. Isso vai acabar quando? Não, o Jan van Helland, ele tem uma linha de implementar a ideia do medo. Eu até entendo, porque ele acredita piamente naquilo que ele estudou e nos supostos
supostas canalizações de seres, que eu não duvido que tenham seres, mas como eu já pelo que o pouco conhecimento que a gente tem, né, principalmente de mundo extrafísico, tá, não são seres de luz. Porque da forma que ele se pronuncia e fala sobre esses seres, estão longe de serem seres de luz, se é que ele tem esse contato, mas eu não duvido de nada, tá? Então o que acontece? É sempre implementando a ideia do medo. Por que eu sei disso? Porque quando você conhece um pouquinho da história da humanidade, desde quando o planeta Terra surgiu, eu não estou dizendo que eu estou certo e que o que eu aprendi é a verdade absoluta, não. O que eu quero dizer é que com tudo que eu já estudei na vida sobre esse tema, eu cheguei a uma conclusão, a um patamar, ou seja, a um limiar, não nem patamar, mas um limiar de que eu cheguei a essa conclusão, de que tudo isso foi elaborado desde lá de trás pelos arcontes e por outros seres, e hoje até mesmo os seres controlam, que são a linhagem direta desses seres, arcontes e dentre outros seres, tá? É até mesmo que muitos conhecem como extraterrestre. Nenhum deles são espíritos desencarnados, eles só têm uma matéria mais sutil, todos têm matéria, não são de pura luz, tá? Você até a 15ª dimensão, você é matéria, além de som e vibração. Nós somos feitos de som e vibração, né? Luz, que transforma em som e vibração. O que acontece? Né? É só você estudar um pouquinho a propriedade do átomo, e aí você vai ver que é o que o universo é feito e tudo é feito. Então o que acontece? Essa questão foi elaborada, as religiões foram criadas, queira você acreditar ou não, eu respeito você não acreditar, mas as religiões foram criadas justamente para manter o controle das massas e principalmente causar atritos. Vocês podem ver que o cristianismo, que tem 85% da crença no nosso planeta, esses cristãos de várias ramificações, protestante, católico, apostólico romano, barará, 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 eles não se entendem, e usando o mesmo livro, que já foi tudo adulterado. Todas essas religiões, budismo, judaísmo, hinduísmo, todas elas são muito novinhas, né? Comparado, eles pegaram, como eu falei, de todo esse conhecimento dos seres da Aliança de Esmeralda, tá? Que tem, há 246 mil anos atrás, foi elaborado esse CDT Plate, que é uma tecnologia em disco, que ele remonta toda a história, não só da nossa humanidade, mas a história de 946 bilhões de anos. E ele também te dá acesso, tá, para você ter ideia, às probabilidades do campo quântico, as infinitas probabilidades do campo quântico de ocorrências. Ou seja, ali você consegue detectar através dele, ele é tão poderoso, esse disco, essas informações, que você consegue detectar. Inclusive o Tote tinha uma placa de esmeralda que tinha também esse poder, com certeza era o CDT Plate que ele mesmo roubou, né, de uma das tribos do Mahaj. Num período de guerra e etc, dilúvio, ele se aproveitou, ele roubou, quando ele traiu a humanidade. E ele pegou essas informações, alterou tudo e criou tudo isso, inclusive o Vaticano, com a sua Matrix Fantasma, que eles criaram uma Matrix Fantasma paralela, uma dimensão até 11.5 dimensão paralela das 15 dimensões, e ele foi bloqueado na 12ª, porque se eles conseguissem atravessar a 12ª, acabava tudo. Então o que acontece? Eles criaram, através de buraco negro, 2 sóis negros, que esses sóis negros ele tem várias funções, além de sugar as energias do nosso mundo paralelo, da nossa matrix paralela das 15 dimensões. E eles vivem disso, sugando energia. Tá? Por isso que é importante o término de um dos dilúvios, que não só foi um, né? Quando Noé, que na verdade não é Noé, é uma outra invenção da igreja, é Ziusudra, o nome dele, ou Utnapishtim. Então se você pega o épico de Gilgamesh e pega as 7 Enuma Elish, as 7 tábuas da criação, que são livros, escrituras muito mais antigas, né,
muito mais milênios, né, antigo, antes até de qualquer outro livro no planeta. Eu falo desses livros principais, de hinduísmo, de King James, a Bíblia King James, a Bíblia Sinai, a Torá, o Alcorão, ou seja, tudo isso foi tirado desses CD plates, essas informações, só que adulterada e diversificada em várias religiões para dividir as pessoas, tá? Então, o que acontece? Esse CD, toda essa tecnologia, parte das forças inferiores obscuras obtiveram isso, devido aos planos maléficos deles até os dias de hoje. E como eu disse, eles têm uma linhagem, uma descendência direta deles, que você já deve ter ouvido falar, os Illuminatis. Então toda essa gente, que eu não preciso dizer aqui quais são, isso deixa para outro vídeo, quais famílias no mundo são essa linhagem direta, a gente pode abordar isso. Então eles controlam o planeta. Por isso que toda a riqueza do planeta está concentrada na mão dessas pessoas, que não chega a 2% da população do planeta. Tá certo? Então, você sabe muita coisa sim, basta você pesquisar. Agora, pesquisar não é em sânscrito, que é legal, tem muita coisa bacana que te ensina, que é verídica, que tem a sua veracidade, mas a maior parte tudo adulterado. Você tem que buscar, não é em hebreu, antigo hebraico, antigo aramaico, não, você tem que buscar em escritura cuneiforme. E aí, quando você lê um livro que alguém escreveu, bate com aquilo que é a primeira escrita do planeta, aí você, não estou dizendo que também aquela escrita está certa, mas é aquilo que é o mais próximo da verdade. Porque se eu tenho um livro que surgiu milhares de anos depois, e aí quando eu pego esse livro, eu leio, e vou ler uma escrita, eu pego uma história, um épico de Gilgamesh, por exemplo, e vejo que tem uma história imitando, quem é que está falando a verdade? O livro que surgiu milhares de anos depois, ou aquele que já estava falando desse aqui? E nesse livro ainda adulterou, que Noé não existe, Moisés nunca existiu. Existiram personagens com essa história, similar a isso, mas o nome Moisés foi criado na criação da igreja. E é isso que você tem que começar a despertar, se atentar para isso. Tá? Isso é sério. Eu um dia fui católico, eu um dia fui espírita, décadas sendo espírita kardecista, e vi que essas doutrinas, essas religiões, ao invés de elas te unirem à fonte criadora que você chama de Deus, elas te afastam. É o contrário. Enquanto você não compreender isso, você vai estar afastado desse Deus que você crê, que você pensa que ele está perto de você. E não está. E eu falo isso no que tange a práticas. Não é só com base de oração, não. Tá? Práticas que foram nos passados por milênios, gerações e gerações, práticas e hábitos errados e pensamentos errados. Porque você tende a buscar fora, um Deus fora de você. Quando você é Deus, quando você deve buscar dentro. Nunca buscar fora o que está dentro. Poucas coisas na Bíblia que ainda são fidedignas, infelizmente a maioria das pessoas não segue. Aqueles que dizem que são fiéis e creem na Bíblia. Que é, por exemplo, em Lucas, quando diz que o reino de Deus está dentro de você, ele não está fora. Não busque fora o que está dentro. Quando, em passagens como João, dentre outras, que diz que você é Deus. Quando o próprio Yeshua disse que você que você fará coisas maiores que ele. Mas você não segue isso. Só crê naquilo que lhe é conveniente. Beleza? Vamos continuar. Isso aqui, ó, vamos parar aqui e falar um pouquinho dessa questão, mais uma vez o Ian implementando a ideia do medo. Que vai à Terra. A Terra, ela nunca terá problema se o ser humano não mexer com ela, se respeitar a natureza, né, respeitar a sua evolução natural. O problema é que a Terra é um ser vivo. É isso mesmo, a Terra é um ser vivo. Então, por isso que muitas vezes a gente pode achar que essa coisa de eco chata é chata, mas eles têm razão. Porque quando, ecologicamente falando, você é nocivo ao planeta qual você vive, ela tem um efeito colateral. Então,
muitos desses efeitos colaterais nos dias de hoje, eu falo vamos colocar de 2 séculos para cá, devido à indústria, tá? É oriundo, ou seja, desse problema de não ter o devido respeito ecologicamente falando. Mas ele fala lá daquela época, né, mais antiga, tá certo? Vamos colocar de 2000, 3000 até... Vamos colocar aqui o ciclo bíblico, né, que é por isso que eles só falam... por isso que eles imitaram, uma prova que eles imitaram, e principalmente a maior parte dessas escrituras são das escrituras sumérias, porque os sumérios são datados de 5 a 6 mil anos, e o ciclo bíblico ele se dá de 4 a 6 mil anos. Ou seja, para a igreja e para muita gente, de 6 mil anos para trás, de hoje a 6 mil anos para trás, o mundo era nada. Não é? Foi aí que Deus resolveu construir o planeta e não tinha ser vivo, não tinha ninguém. De 6 mil anos para trás. Que nós só existimos de 6 mil anos para cá. Porque ele sabe que se eles fossem colocar coisas na Bíblia que realmente dizem e que nós temos acesso de 6 mil anos para trás, hoje em dia eles não teriam como manter um controle com religião alguma. Porque você saberia toda a verdade ou muito boa parte da verdade da sua história aqui no planeta. E aí eu discordo mais uma vez do Ian Vane, que ele diz, ninguém sabe por que veio, o que nós estamos fazendo aqui, para onde vamos. Eu sei sim. Eu não posso saber 100%, mas eu sei muita coisa. Né? Do porquê que eu estou aqui, porquê que eu estou vivenciando isso aqui, e para onde eu vou, que aí ainda é uma dúvida. Né? Porque isso não é uma verdade absoluta, uma vez que o futuro não existe. O que existe é um campo quântico de infinitas probabilidades. E aí você pode focar numa e criar um consciente coletivo, como, por exemplo, implementar uma ideia do medo, que tudo vai acabar. Aí as pessoas acreditam nisso, isso emana uma energia, alimenta essa energia, isso se materializa, colapsa com a nossa realidade e se materializa. Por isso que muitas vezes as coisas acontecem. Não é porque ninguém tem o poder de prever o futuro, nem um criador. Porque senão ele seria contrário à própria criação dele, que é o campo infinito de probabilidades, que já é comprovado cientificamente. Tá? Então essa coisa que ele fala aqui, fazer sacrifícios, os sacrifícios não eram porque eles queriam tardar, não era porque a colheita, na época de Abraão, né, que ele sacrificava animais e sabe-se lá outras coisas, até pessoas, né, inclusive o demiurgo do Antigo Testamento, o genocida, ele sacrificou e mandou matar muita gente de seus fiéis, né, a filha de Jefté, que depois que ele voltou da guerra, ele disse que teria feito uma promessa a Deus que entregaria sua filha virgem, estava pronta para casar, né? O próprio Abraão, que chegou não contou, o cara, como é que pode? Você recebe uma ordem de um Deus, leva seu filho para um monte para sacrificá-lo sem contar para o seu filho. Seu próprio filho. Como é que um Deus que se diz representar amor ao próximo, amor à vida, para testar no seu ciúme, no seu ego gigante, maior do que a galáxia Via Láctea, para fazer como se fosse coercitivamente, ele não estava ali fisicamente, mas o que ele falou para ele, o cara se sentiu levado na marra, Abraão, e chegou lá no último instante a sacrificar um filho, o próprio filho ele mandou frear. Mas o Abraão teve sorte, né, o filho do Abraão, porque outros filhos de outros personagens bíblicos não tiveram a mesma sorte, como a filha de Jefté. Certo? Então você ainda, com todo devido respeito, dizer que esse é um Deus de amor, que em Samuel 15, 2-9, ele manda matar dezenas de milhares de pessoas, invadir a cidade, crianças, gestantes, idosos, animais, até os animais pecaram, até a vaca, o cabrito. Então a gente tem que começar. E por que eu estou falando disso tudo? Porque quando ele mandava o ato de sacrificar animais e pessoas não tem nada a ver com... Porque as pragas, o que ele fazia? Vou sacrificar um boi, vou sacrificar não sei o quê, para que a nossa colheita desse ano seja maravilhosa. Né? Vamos sacrificar, como ele falou ali, né? Os mais, etc. Vamos sacrificar os seres humanos para que não tenha um cataclisma, não tenha um novo dilúvio, né, no planeta. Não, isso aí foi tudo elaborado pelos Anunnakis
Eles criam toda essa crença limitante, inclusive do Jan van Leeuwen, e ele acredita nisso, nessa crença limitante que da Terra não vai acontecer nada, a não ser que eles provoquem, como Enlil provocou aquele grande dilúvio do que vocês conhecem como Noé, que é Ziusudra, e Enki, que se passava por Deus também, né? Apesar que ele não gostava de se chamar como Deus, na verdade ele até gostava, Tot, que não gostava de ser chamado de Deus. Tinha mais carinho para os seres humanos, mas infelizmente, ele também traiu os seres humanos. Enki, o que acontece? Como Deus ajudou ele a construir um dispositivo côncavo e que como se fosse um tipo de um submarino, né? Não, nada a ver com barco, que gostava dos humanos, e Ziusudra, ele gostava, tinha uma linhagem direta deles. Então por isso que ele protegeu o tal do Noé, o Ziusudra, que na verdade Noé nunca existiu. Tá? Então o que acontece? Depois disso, do dilúvio passado, o que ocorreu? As águas baixaram, Ziusudra voltou, e então, no primeiro encontro que ele teve, que ele pôde falar, ele resolveu fazer um sacrifício, um altar para o Deus. Olha só, Deus precisava de sacrifício. O Deus criador do universo, de todas as coisas, a fonte criadora de pura luz e energia, precisa de sacrifícios animais e humanos, não é? Para você não ter, porque era da época. Não, Deus, a fonte criadora é atemporal, não tem época. Até porque o tempo é uma ilusão, o tempo não existe, isso é uma perspectiva tridimensional desse planeta no qual vivemos. Então o que acontece? Ele fez um altar e sacrificou. E sabe por que do sacrifício? Agora está sentado. Senta aí, vou até me ajeitar na cadeira aqui. Ó. Senta aí, se você está em pé, tá? Se você está deitado, levanta. Levanta que eu falo, fica sentado na cama ainda, mas fica, né, na posição de como se fosse meditar. O ato de sacrifício de animais ou pessoas libera uma energia. Porque o bicho, o animal, sabe quando vai ser sacrificado. Não só um ser humano racional, mas um irracional também. Ele sabe. Ele sente. Você já viu quando sacrifica um porco? Já viu como é que é? O quanto que o bichinho grita? Esse ato de medo emana um plasma, uma energia negativa, horrorosa. Essa energia, a nosso olho nu, uma vez que a gente só tem capacidade de chegar a 1% daquilo que está ao nosso redor em questão de mundo extrafísico, energias, a gente só enxerga 1%, por isso que a gente não vê, emana uma energia. Esses seres Anunnakis, Enlil, que é o Javé, que ele diz que não é o Javé porque estão nas tábuas muito mais antigas de qualquer livro que ele já tenha lido, nas cuneiformes, é que eu já falei com algumas delas. Javé é Enlil, Anunnaki, é o Enlil, Yahweh, Javé, Jeová, é a mesma pessoa. E em outras eras, ele também veio como outras pessoas. Na Grécia, eles mudam o nome, porque é de acordo com a cultura local. E eles mudam o nome, mas são os mesmos deuses, os deuses gregos, nórdicos, deuses, que nenhum deles era Deus, tá? Eram de carne e osso como nós, aqui encarnados. Então o que acontece? Esses caras só mudam o nome, mas são todos oriundos dos panteões egípcios. Tudo uma imitação. Entendeu? Se você pegar o Zeus, deus dos deuses, você tem o deus dos deuses do Egito. Se você pegar Hera, que é o do mundo do mortal, do mundo da morte, que comanda a morte, você tem o egípcio. Que eu não vou falar aqui, senão a gente vai ficar muito tempo. Então é só você fazer um paralelo. Faça você mesmo. E aí você vai se ficar chocado. Tudo uma imitação barata dos panteões egípcios. Então o que acontece? Ele aspirava essa energia do sacrifício, porque eles precisam dessa energia por uma série de coisas. Primeiro, que é para se manter para que eles consigam se manter nessa densidade, que muitos deles não conseguiam por muito tempo se manter na nossa densidade tridimensional, e mesmo num corpo nosso, eles precisam de algum tipo de energia, essa energia, isso alimenta eles, e segundo, que isso era um vício como se fosse uma droga, igual um drogado que não consegue largar sua droga. E tem os seus períodos de abstinência e precisa de período a período inalar isso. Inalar isso aí. Aspirar. Literalmente é a palavra, não está em parábola, em metáfora, está literalmente. E eu vou comprovar para você agora. Aspirar. Eles faziam isso.
E aí, quer ver como é que tá? Vamos pegar aqui a parte, eu vou ver se eu boto na tela aqui enquanto eu leio. Vamos lá, tá? Gênesis 8, versículo 20 a 22. Levantou Noé, Zilzudra, na verdade, um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau e o desígnio íntimo do homem desde sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. E ele aqui, enquanto durar a terra, continua, tá? Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Voltando aqui, Gênesis 8, 20 a 22. Ele fazia os sacrifícios e o Deus foi lá para dar aquela cafungadinha, né? Aquela cafungada, né? Você sabe como é que é, né? Parece até do venenoso óleos de soja, né? Quem é da minha época e da minha idade vai lembrar desse comercial, não vou dizer a marca, tá? Por motivos óbvios. Então, o que acontece? Aqui na Bíblia está dizendo isso. Só que as pessoas, infelizmente, não enxergam, elas só enxergam aquilo que é conveniente. Pastores, padres, rabinos, né, dentre outros, muitos já sabem disso, e eles só passam aquilo que é conveniente justamente para manter o controle das massas. Aspirou. Ou seja, então essa coisa que a colheita é ruim, que eles mesmos jogavam as pragas, eles mesmos utilizavam-se da tecnologia que eles detinham e detêm, que, para você ter ideia, a tecnologia e ciência desses seres está como se aproximadamente 1 milhão de anos à nossa frente. É impressionante. Então, eles faziam isso e aí criam essas crenças limitantes que o do mal que vai acabar, que se não fizer isso o planeta aí tem que fazer sacrifício, etc e tal. E as pessoas até hoje, porque isso carrega-se desde do gene dos seus antepassados, né? Por isso que muitas pessoas têm problemas graves psicológicos, de depressão, e não entendem por quê. Tendo dinheiro, uma pessoa bem-sucedida ou não, porque isso é herdado do DNA, do gene dos seus tataravós. E essa é uma das artimanhas desses seres obscuros que durante centenas de milhares de anos têm mantido o controle e criado essas crenças limitantes, dizendo que a Terra vai acabar, que você tem que fazer isso, que o não sei o quê. Você não creia nisso, isso é tudo gogó de ouro. A sua realidade, ela só se dará daquela que você acredita, porque o futuro não existe. Isso é cientificamente comprovado, a física quântica comprova isso. O campo quântico é um infinito de probabilidades. Infinito de probabilidades. Só que como eles têm lá, eles roubaram aqueles CDT plates que consegue ver esses eventos de probabilidade, é a mesma coisa, ó. Você tem 5 portas, 5 futuros. O seu futuro não está decidido, porque você ainda não se tornou observador daquele futuro ao qual você ainda irá escolher. Existem 5 probabilidades, 5 portas. Imagine essas 5 portas na sua frente. Aí você fala assim, pô, vou abrir a segunda da esquerda para a direita. Quando você abre a segunda da esquerda para a direita, você foca naquele futuro daquela probabilidade e ela então começa a colapsar e se materializar, porque das 5 probabilidades você focou em uma. Você co-criou aquela realidade. Mas porque você se tornou um observador. Antes de se tornar observador, não existe futuro. Está ali, ó, neutro. Em ondas, as partículas em ondas, como se fossem ondas do mar. Assim, ó. Sabe o movimento que a onda do mar faz, né? Você que já está no mar, no barco, a mesma coisa. Fica ali. Quando você observa, aquilo toma forma. Ou começa a mudar de forma. Comprovando que isso não há futuro. Então, quando ele fala que vai acontecer, olha, tem que matar sacrifícios de animais, porque senão a colheita não existe isso. A colheita sempre seria boa se não fosse por trás dos bastidores esses seres fazerem essa sacanagem. Manipulando, fazendo de marionete a humanidade, como eles têm feito até os dias de hoje. Mas cabe a você despertar. E é isso que eu ensino, quebrar esses contratos, anular esses contratos com essa gente. E muito mais. E muito mais. Não é? Então, é isso que meu trabalho é ensinar isso aqui a vocês nesse canal. E eu conto com você para me acompanhar nesse canal, porque aqui
nós vamos virar o jogo. E cabe a você criar sua realidade. Não deixe que ninguém diga qual será o seu futuro. Você é que escolhe o seu futuro. E é agora. O futuro não escolhe o amanhã. É agora, porque passado não existe e nem futuro. Isso é uma perspectiva da nossa realidade tridimensional. Outras vidas, etc. Isso tudo é uma perspectiva. Que a gente vai falar muito sobre isso aqui, bem profundo, de forma bem profunda. Sobre o campo quântico no geral. Beleza? E aí? Gostou? Então comenta aqui, vamos comentar, vamos debater de igual para igual, porque somos cabeças pensantes. Compartilhe, dê aquele like, inscreva-se no nosso canal e vamos que vamos. E lembre-se, crenças é limitação e escuridão. Melhor dizendo, prisão e escuridão. E despertar de consciência é iluminação e libertação. Para realizar esses cálculos, você precisaria de uma órbita polar. É importante entender que uma órbita polar permite capturar dados de toda a Terra, ao contrário de uma órbita equatorial, que não pode cobrir o planeta inteiro devido à sua posição fixa. Um satélite em órbita polar pode escanear o planeta enquanto ele gira em seu eixo, coletando dados topográficos de cada pico, colina e montanha. Ao dividir essa informação pela altura, você obtém a altura média da massa terrestre. Agora, imagine construir uma grande pirâmide até essa altura média. A Grande Pirâmide, situada no centro da massa de terra da Terra, é um marco extraordinário. Para determinar sua localização precisa, um satélite em órbita polar é necessário para ver toda a Terra e calcular a distribuição da massa terrestre. Uma vez feito isso, você pode definir o ponto exato para colocar a pirâmide. A partir dessa estrutura incrível, é possível calcular uma série de dados astronômicos e geográficos. O tamanho da Terra, a distância média até a Lua, a velocidade orbital da Terra e da Lua, o ciclo metatrônico de 19 anos da órbita da Lua em torno da Terra, o ponto de Lagrange, L1, entre a Terra e a Lua, a velocidade da luz e até a velocidade orbital do Sistema Solar em relação ao centro da galáxia Via Láctea. Tudo isso pode ser deduzido a partir de uma única estrutura, mostrando o poder e a precisão das antigas maravilhas arquitetônicas quando combinadas com a ciência moderna. Você sabia que tudo o que você aprendeu sobre as pirâmides pode estar errado? Essas gigantes de pedra, que parecem apenas monumentos do passado, escondem segredos que desafiam a nossa compreensão de ciência e espiritualidade. Prepare-se, porque o que vou revelar agora pode mudar a forma como você vê o mundo. Imagine isso, um mundo onde a tecnologia das pirâmides não era apenas engenharia, mas uma ponte entre a Terra e o cosmos. Já pensou na possibilidade de que elas eram mais do que túmulos? Comenta aqui embaixo. Você acredita que há um propósito oculto por trás dessas maravilhas? As pirâmides não foram colocadas onde estão por acaso. O alinhamento perfeito com a constelação de Órion não é coincidência. Esses construtores antigos tinham conhecimento astronômico muito além do que nos ensinaram na escola. Agora, pegue essa. O rio Nilo, milhares de anos atrás, fluía bem próximo às pirâmides. Não era apenas água, ele era a corrente sanguínea energética que alimentava essas estruturas. A base da pirâmide é feita de granito rico em cristais de quartzo. Sabe o que é isso? Tecnologia avançada disfarçada. Quartzo tem propriedades piezoelétricas, ou seja, ele gera eletricidade quando submetido à pressão. Agora imagine o peso colossal dessas pirâmides. Isso cria uma energia constante que, segundo teorias, podia ser usada para energia elétrica. E se as pirâmides fossem mais do que monumentos? E se fossem usinas energéticas ou até mesmo portais de conexão entre dimensões? Por que esconderiam isso de nós? O que sabemos é que as pirâmides ainda têm muito a nos ensinar.
E a pergunta que deixo para você é: será que estamos preparados para entender? Escreva nos comentários o que você acha que as pirâmides realmente são. E não se esqueça, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Mentaço. Vamos desvendar esses mistérios juntos. As pirâmides de Gizé, um legado dos antigos ou um lembrete de que o impossível é apenas uma questão de perspectiva? Prepare-se para uma revelação que vai abalar suas crenças sobre a história antiga. A Grande Pirâmide do Egito, um dos maiores enigmas da humanidade, pode ter um segredo muito maior do que imaginamos. E ele está ligado à lendária Arca da Aliança. Quer saber como tudo isso se conecta? Fique comigo até o final, porque a maior surpresa está por vir. Por séculos, acreditamos que a Grande Pirâmide fosse apenas um monumento funerário. Mas e se eu te dissesse que ela era, na verdade, uma poderosa máquina geradora de energia? Sim, pesquisadores acreditam que quando a pirâmide parou de produzir energia suficiente, algo extraordinário aconteceu. Eles usaram uma tecnologia avançada, descrita nos textos bíblicos, para resolver o problema. E é aí que entra a Arca da Aliança. Mas atenção, não estamos falando de um artefato místico. Estamos falando de tecnologia. Segundo os textos bíblicos, a arca era tão poderosa que só podia ser manipulada com botas e luvas de borracha. Placas peitorais especiais protegiam contra os choques elétricos. Ela emitia raios, zumbidos e vibrações como uma máquina elétrica altamente avançada. Mas isso não é tudo. Cientistas de uma renomada universidade americana decidiram recriar a Arca da Aliança seguindo as instruções exatas do texto bíblico. E o que aconteceu foi inacreditável. Ela gerou uma quantidade de energia tão absurda que eles tiveram que desligá-la imediatamente. Uma tecnologia que remonta a milhares de anos e que até hoje desafia nossa compreensão. Agora, aqui está o detalhe que vai te deixar de queixo caído. A caixa de granito rosa na Câmara do Rei dentro da Grande Pirâmide tem as mesmas dimensões exatas da Arca da Aliança. Coincidência? Ou será que ela foi colocada ali para servir como uma espécie de bateria de energia divina? E quer saber quem pode estar por trás disso tudo? O líder que conduziu o povo na fuga do Egito, mas talvez você o conheça por outro nome. Moisés. Sim, ou talvez Akhenaton, como algumas teorias sugerem. Ele pode ter sido a mente brilhante que utilizou essa tecnologia para salvar seu povo e mudar os rumos da história. Agora pare e pense. Quantos segredos antigos estão escondidos, esperando para serem desvendados? A Arca da Aliança não é apenas uma lenda. É uma peça de tecnologia avançada que conecta ciência, religião e mistério como nunca antes. E aí, você acredita que a Arca da Aliança era realmente tecnologia de ponta? Ou será que ainda há muito mais escondido na história da humanidade? Comente aqui embaixo o que você acha dessa conexão incrível entre a Grande Pirâmide e a Arca da Aliança. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais revelações bombásticas como essa. Até a próxima.